Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. E hoje é um dia especial, conversando com a Cris. A gente tinha uma expectativa muito grande de trazer esse tipo de bate-papo para falar a respeito de uma operação de uma multinacional no Brasil. Quais são os desafios? Então, Cris, agradecer a sua dedicação, o seu tempo, uma agenda complicada e poder compartilhar bastante do seu conhecimento de mercado, não só da Night, explicar para a gente o que essa gigante está trazendo de solução para o Brasil. Então, eu queria muito te agradecer e pedir que você se apresentasse da melhor forma possível e também trazer um contexto da Night Therapeutics. Super obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. De verdade, é importante. A Night é uma empresa, a Night Therapeutics é uma empresa relativamente nova no Brasil, então ter a oportunidade de falar um pouco do que a gente está fazendo é excelente. Então, super obrigado pelo convite. Bom, eu tenho aproximadamente 25 anos de indústria farmacêutica. Eu comecei minha carreira como representante. Trabalhei alguns anos como representante, gerente de produto, mas a maior parte da minha carreira eu fui gerente nacional de vendas, né? Trabalhei em grandes empresas como AstraZeneca, Roche, tive passagem por empresa nacional também, fiquei 2 anos no Axê. E trabalhei numa startup antes da Night Therapeutics, trabalhei na Mundipharma. E acabei, né, depois dos meus 10 anos aí na Roche, eu acabei dando uma navegada em empresas com modelos diferentes. Assumi como GM da Night Therapeutics faz 1 ano e meio. Estou nesse desafio, aprendendo muito também, trazendo tudo aquilo que eu aprendi. Claro que muita coisa das grandes casas a gente consegue trazer aí de conhecimento. Fora isso, eu tenho uma filha maravilhosa, sou mãe da Bia Coelho, sou casada e agora também tenho uma pet, a Regina Casé. Que legal! Muito tenho uma bom. chihuahua. Muito bom. Mas é isso. Bom, a Night Therapeutics, na verdade, ela não é uma startup, como a maioria das pessoas imaginam. Na verdade, a Night Therapeutics ela é uma empresa que, no Canadá, ela já tem aproximadamente 9 anos. Ela é também resultado de uma outra empresa que foi vendida alguns anos antes, que é uma empresa, né, com investidores, que conseguiu atingir níveis muito interessantes, foi vendida, e esse grupo formou a Night Therapeutics no Canadá e acabou comprando algumas empresas. Comprou a United Medical aqui no Brasil, que já tinha sido adquirida pelo grupo GBT. Então, qual é a atuação hoje da Night Therapeutics? Ela trabalha no Canadá e América Latina. Então, esse é o ponto. O que tem de muito diferente? Hoje, o Brasil representa 55% da operação global. Então, o Brasil tem uma relevância bastante significativa. Então, isso é muito legal. Quando eu olho desde que eu entrei, né, para o que eu estou fazendo, 1 ano e meio, não é tanto tempo assim, na verdade, eu fui contratada por uma CEO, né, a Samira. A Samira, ela foi eleita no ano passado, ela estava inclusa entre as mais admiradas CEOs do Canadá. Ela é uma mulher, né, de origem paquistanesa, que tem uma carreira de CFO, extremamente inteligente, e ela me contratou com o intuito de remodelar a empresa. A empresa ela tinha um modelo, ela foi uma empresa familiar que há algum tempo tinha se profissionalizado, mas apesar disso ela tinha um olhar, ela não tinha um olhar globalizado. Então a gente não tinha marketing regional, a gente não tinha olhares de marcas de forma regional. Cada unidade trabalhava isoladamente. E ela me contratou exatamente com isso. Então, para mudar esse jeito. Qual que é o desafio, o principal desafio, eu acho? Primeiro, que tinha uma cultura já estabelecida. Então, acho que uma startup, às vezes, é até mais fácil, né? Porque você entra, né? Chama, convida, né? Contrata as pessoas que já têm a cara daquela empresa. Nesse caso, eu já assumi uma operação que ia muito bem, porque a United Medical era uma empresa que vinha e tinha muitos bons resultados, mas a ambição é muito maior.
Então, eu entrei em janeiro de 2022. Nesse período, a gente trouxe 2 produtos. Então, a gente trouxe um produto de retail. Para você ter uma ideia, nunca a gente teve nenhuma estrutura para retail. A gente teve todo o trabalho no retail. Então, a gente montou desde a primeira peça, cadastro de farmácia, sistema para trabalhar com retail, força de vendas, porque a gente adquiriu o Excelon, que é um PET para Alzheimer, que era da Novartis, e a gente comprou esse produto. A gente fez a transferência dele no período de 8 meses. A gente também adquiriu ano passado o Aquinzio. Esse, na verdade, é uma parceria, não é uma aquisição. Ele é um produto de parceria da Helsing, que é uma empresa suíça, que ele é um antiemético para pacientes em tratamento oncológicos. A gente fez uma transição em 6 meses. Então, a nossa principal... eu acho que, para mim, o principal desafio é a ambição, a velocidade da empresa com a capacidade de implementação. E o engajamento das pessoas, que hoje eu posso te falar, eu tenho um time muito engajado, com muita vontade de fazer, mas acho que de tudo que eu fiz durante esse 1 ano e meio, acho que o que eu mais investi foi em pessoas. Então, engajar pessoas, em trazer pessoas com perfil, porque também não é uma empresa... para cada empresa você tem um perfil, né? E a Night Therapeutics tem um perfil específico. A gente precisa trazer gente que tem esse perfil, que tem essa vontade. Você é a construção disso, né? Então, acho que o teu know-how vem para trazer essa governança corporativa, acho que o teu background consegue trazer uma implementação. Porque muitas vezes a gente ouve o discurso, mas a gente precisa aplicar para que ele, de fato, tome esse engajamento que você fala. Acho que ele vem, por exemplo, da tua atividade, do teu exemplo, né? Eu falo sempre que eu sou apaixonada por execução. Vou te falar que cada dia que passa eu estudo mais, né? Eu ouvi isso, eu fiquei sabendo. Antes de gravar, me contaram isso. Eu sou apaixonada por execução, eu gosto muito. E o Han Charan, que é um cara que eu adoro, que é um autor que eu adoro, né? Aliás, recomendo para todo mundo. Né? Ele tem 2 livros excelentes, um Pipeline de Liderança e o outro Execution, que eu realmente recomendo. Ele mudou o patamar da execução. Né? Antes de Han Charan, todo mundo achava que a execução era para os menos preparados. Né? Então, tinha uma galera que fazia estratégia e outra que implementava, e outra que executava. E a gente começou a descobrir que não, né? Execução é você participar desde o momento do plano, né? Você organizar o plano, aplicar o plano, parar, olhar, né? Fazer paradas estratégicas, revisar isso e implementar novamente. Né? Eu costumo falar que execução é muito parecido com uma viagem, que você demora 1 ano preparando, e aí quando você sai e desce no aeroporto, você fala assim, mas eu quero fazer uma outra cidade também, aí você acerta o roteiro e a viagem continua boa. Mas eu sou uma apaixonada por isso. Gosto muito de fazer, óbvio que tem muita gente, como eu te falei, a minha CEO é uma pessoa incrível, eu tenho uma diretoria global que realmente me ajuda muito, que traz isso. A gente trabalha num modelo muito... A gente não tem muita hierarquia, então isso me ajuda também, porque é um modelo que eu gosto. Mas eu foco muito na execução, porque quando você está numa empresa no modelo como o nosso, a velocidade é muito importante. Então, a execução e a inteligência, né? A inteligência que eu falo é o dado, né? Uhum. É tratar os dados e conseguir fazer isso com a máxima inteligência é importante. Eu acho que daí vem um pouco do conceito que o pessoal fala e muitas vezes não é, na verdade, a prática. Quando a gente fala de um conceito de startup, é totalmente diferente o modelo de operação. Sim. Mas hoje você está dentro de uma Big Pharma, implementando uma cultura organizacional, alinhando governança corporativa. Então, você tem esse desafio de gestão, de equipe, de conceito, de valores, etc. Mas você trouxe um ponto legal. Quando a gente olha para um produto, ele vem de uma esteira, né? E essa esteirinha, até chegar a solução para o paciente, seja a aplicação, a prescrição, que na verdade, a hora que o paciente tomou a medicação e solucionou o problema, aí a gente concluiu essa etapa toda. Então, essa esteirinha ela vem sendo montada. Às vezes a gente está na parte da
implementação, estratégia, o que quer que seja, mas tem toda uma parte por trás. A gente é muito questionado muitas vezes. Por que as soluções não chegam no Brasil? Né? Por que demora para chegar? Ou por que eu tenho que buscar? Ou por que o preço é muito caro? Então, tem uma série de coisas. E tem aquele meme da internet que o Brasil não é para amadores, né? Se vem com a ajuda de um profissional e você é essa profissional que está pilotando essa Big Pharma, e entender um pouco, né, a dificuldade que de fato é, dentro de um cenário brasileiro, colocar uma solução. Né? Por exemplo, você falou, olha, assim, tem um produto que é varejo, que precisa ser disponibilizado para o paciente quando o médico prescrever. Mas essa esteirinha que a gente vem montando, ela é muito grande. Né? E tem a legislação, tem uma série de regulamentações. O mercado de saúde ele é altamente regulado, independente da nossa legislação e dos outros países, fabricação, etc, etc. Então, eu queria que você trouxesse um pouco disso, o que você tem vivido, né? De trazer 2 produtos, dependendo de tratamentos, são tratamentos que são de alto custo, e aí tem uma outra complexidade que é fonte pagadora. Mas, de fato, assim, você fala, poxa, olha o que eu não imaginava que eu estaria vivendo e os desafios que você está tendo que ultrapassar para fazer com que a solução chegue lá na ponta, né? Em função disso. Acho que esse é um tema bem desafiador. Quando a gente pensa numa operação que tem uma cultura global, colocar um produto no Brasil não é fácil. Tocar uma operação não é fácil. Embora você tenha aí uma relevância de carregar 50% do resultado, mas também, pelo que eu vivo, a NET tem também uma boa estruturação na América Latina, então, e já está em vários países. Acho que isso traz uma certa, não vou falar facilidade, mas você tem com os países vizinhos aqui uma troca de experiência interessante. Então, a gente não é uma Big Pharma, na verdade, a gente é uma pequena pharma multinacional. E isso é diferente também, né? Não ser uma Big Pharma. O que acontece? Esse ano a gente teve 2 inclusões de produto no Ministério nosso. A gente teve uma aprovação na ANS agora de um produto para câncer de tireoide agressivo, né? Avançado. E não é fácil, óbvio que não é fácil. Esses já eram produtos que já estavam aqui. E a gente teve todo um trabalho de acesso. Né? A gente tem, hoje, tem muita complexidade em todas as áreas. Então, você tem lá a Anvisa, né, que tem sua complexidade. E, de verdade, quanto mais eu olho também outros modelos, o Brasil é uma empresa... O Brasil é um país muito preparado quando você olha em análise, em como ele aprova ou não aprova as medicações. Eu acho que a gente tem muito que se orgulhar, assim. A gente tem um sistema duro, demorado em alguns momentos, né, que requisita muito, mas a gente tem... Hoje a gente pode dizer que a gente tem ciência ou bons produtos aqui. Onde a gente tem mais dificuldade é em precificar inovação incremental. Né? Hoje a gente não tem um modelo de inovação incremental. Isso atrapalha a gente quando a gente vai trazer um produto com um device diferente ou quando a gente quer trazer um produto com uma solução diferente. Isso é uma questão que a gente vem conversando muito, né? Assim, dos Pharma, a Interpharma vem falando muito sobre isso. Isso é uma questão que faz falta. A gente tem uma outra etapa que é muito difícil hoje, que eu acho que está mais difícil, principalmente para os produtos mais novos, que é a CEMED. Então, hoje, a gente tem um produto que a gente já submeteu, a gente está em vias de aprovação e a gente tem se preparado bastante para o desafio da CEMED. E aí, depois, você tem o desafio do acesso. Né? Então, a gente continua tendo o plano de um lançamento de produto como uma Big Pharma, só que de uma forma reduzida. Então, qual é o grande... Que a regra é a mesma, não muda, né? É isso? Então, o que a gente hoje aposta? A gente aposta em pessoas que têm um maior conhecimento, têm mais diversos conhecimentos. Então, normalmente,
Raramente a gente traz uma pessoa que, olha, ela só foi gerente de produto a vida toda, não. Eu sempre tenho uma preferência por trazer alguém que foi gerente de produto, passou por inteligência de mercado, alguém que passou por treinamento, alguém que tem um pouco de conhecimento de regulatório médico, porque a gente se ajuda. Então, de verdade, eu falo bastante sobre isso, a gente trabalha mais por função do que por cargo. Então, a gente se junta e aí a gente entende quem ali tem o conhecimento sobre aquele ponto. E a gente se junta em grupos e a gente trabalha nos lançamentos do produto. E aí a gente tem várias reuniões. Então, eu tenho um time global que vai fazendo, tem um PMO que fica no Canadá, e aí ele vai trazendo. Eu participo de todas as reuniões e a gente vai levando pessoas ao longo do caminho que em algum momento podem nos ajudar na etapa do lançamento do produto aqui. Mas é um desafio, óbvio que é um desafio. Eu não tenho uma equipe. A gente tem uma equipe. A gente tem uma equipe multitask. O que é muito legal nisso, assim? As pessoas que trabalham nesse tipo de modelo, elas adquirem muito conhecimento, porque elas têm elas têm acesso a informações ou a processo. E isso faz com que as pessoas se desenvolvam muito mais rapidamente. Sim. Então, isso é um ponto que eu gosto também. Acho que é o que Tudo você... passa por gente. Né? O que você traz, assim, acho que é a grande... a gente já ouviu falar de diversas formas e diversos nomes, mas é a inteligência coletiva, é o trabalho colaborativo. A gente trabalha muito. Cada vez mais, para esse tipo de fase, vamos dizer assim, da empresa, precisa ter esse olhar na composição do time para conseguir ter um time múltiplo. Eu não sei se é fase. Você sabe que é um pouco do DNA da empresa. Eu hoje na verdade, eu sou GM do Brasil, mas eu sou responsável, country lead, para 2 produtos, Brasil e globais. Então, além do meu papel aqui, eu tenho 2 produtos que eu cuido também, junto, claro, com o time global, mas que eu tenho participação, então interajo também. Faço mentoria de alguns talentos de outros países. Então, hoje eu não faço nenhuma mentoria no meu país. Hoje eu tenho uma pessoa no Canadá e uma pessoa na Colômbia. É o DNA. A minha chefe sempre fala que ninguém tem um chapéu só. Ela não gosta disso. Ela fala que todas as pessoas têm que ter 2, pelo menos. Então, a pessoa vai fazer isso e assume um projeto. É o DNA da empresa. Não sei se vai mudar. Acho que é o estilo mesmo da empresa. Legal. E para olhando para o Brasil, modelo, para esse modelo que está, como você falou, de fortalecimento dessa governança corporativa, acho que faz... E a gente não tem muita estrutura, a estrutura só local. Então, por exemplo, a nossa área de BI, ela atende também a região. Então, eu tenho uma pessoa, por exemplo, na Colômbia, que presta serviço para mim, para a questão de dados. O nosso financeiro agora não é mais, mas o meu financeiro ficava na Colômbia, no Uruguai, por exemplo, o meu FP&A. Ele ficava no Uruguai, agora eu tenho o FP&A no Brasil. Mas eu tenho um time de finanças no Brasil, mas a pessoa que prestava serviço para mim como FP&A, que me ajudava no dia a dia, estava no Uruguai. Então, é um modelo, tá? É um modelo. Porque fica uma coisa também que não é parte das pessoas, é o DNA, é o que você falou. Então, não importa qual é o cargo, você que é GM, que cuida de tudo, tem uma interação de 2 produtos. E aí você trouxe um ponto que eu queria entender. Como que você entrou, salvo engano, meados da pandemia? Pós-pandemia, janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado. Qual é a fase que vocês estão hoje de cultura digital? Né? Como é que impactou a pandemia e qual foi a limonada que saiu aí desse resultado que você está tendo a oportunidade de pilotar? Eu acho que todas as empresas, a maioria das empresas, né, no Brasil, né, claro, salvo algumas empresas que estavam muito mais avançadas, tiveram muita dificuldade, como a gente também teve. Eu entrei bem no finalzinho, então, para você ter uma ideia, a Night Therapeutics foi uma empresa que demorou a voltar para o campo. Ela voltou para o campo exatamente quando eu voltei, então a gente voltou a atuar mesmo em janeiro do ano passado, então foi quando eu voltei.
E a Night comprou a United esse ano fez 3 anos. Então, a gente está começando, de verdade, os canais digitais e todos os projetos muito mais forte nesse momento. Né? Durante a pandemia, eu acho que a gente tem sistemas bem robustos, então a gente tem o Viva, a gente tem ferramentas bem robustas, mas o contato mesmo, a forma com que a gente mantinha contato com os médicos, era muito mais informal. A gente não tinha uma formalização, alguma coisa assim. Esse ano a gente lançou uma campanha, a gente está lançando um trabalho digital, uma plataforma, a gente está começando a estruturar campanhas para os produtos, mas isso para a gente ele está começando, a gente não está em um estágio tão avançado, até por ser uma empresa menor. Né? Acho que esse fortalecimento do DNA Exato. É o preparo para trazer algo robusto, vamos Exato. dizer assim, né? Já formatado, da maneira que vocês pretendem dar o recado, né? É claro que assim, a gente agora, quando você fala em matéria de trabalho em equipe, como a gente usa, a gente está trabalhando híbrido, né? As pessoas vão 2 a 3 vezes por semana e, de verdade, a gente consegue fazer isso de uma forma muito boa, até porque a gente tem pessoas, por exemplo, que prestam serviço para o Brasil. Então, no Uruguai, a gente tem pessoas do Brasil que prestam serviço para o Canadá. Então, a gente trabalha muito nesse modelo online, nesse modelo híbrido. Agora, campanhas e uma atuação mais forte digital é o próximo passo. Legal. Porque a outra pergunta que eu ia te trazer, que está conectado a isso, é que a gente vê cada vez mais a discussão em torno da jornada do paciente. Sim. Né? Cada vez mais a gente vê essa discussão. Eu, às vezes, tenho alguns contrapontos nesse aspecto, porque tem aquele conceito do paciente no centro. Né? E eu acredito que existe um outro olhar também, que é o médico no centro. Porque o paciente não chega até a solução sem o olhar do profissional. E que, naturalmente, quando a gente fala de jornada, a gente sempre está olhando ali todos os fluxos. Mas como é que você entende que as companhias conseguem se beneficiar tendo o olhar da jornada, dentro do DNA corporativo, da ambição da companhia? Eu acredito muito na jornada. E assim, o que acontece hoje é que para cada produto você tem uma jornada diferente e, às vezes, para o mesmo produto você tem jornadas diferentes. Então, assim, eu tenho o Excelon PET, por exemplo, que é um produto para Alzheimer, que foi o que a gente falou. Ele é um produto que está no mercado público, que está no mercado privado, né? Que também alguns pacientes em home care retiram. Então, cada paciente desse tem uma jornada diferente. E a gente tem que atuar de forma diferente para que esse paciente tenha acesso, para que esse paciente, né, consiga se beneficiar do produto. Então, eu não acredito mesmo num trabalho... na maior parte das doenças mais complexas, e eu nem falo só de alto custo, mas de doenças mais complexas, sem você entender a jornada do paciente. Então, eu tenho um antiemético que o paciente tem que tomar 1 hora antes da quimioterapia, oral. Então, e ele é coberto pelo convênio. Então, você também tem jornadas diferentes para que esse paciente tenha acesso, para que ele seja beneficiado dessa droga. E hoje em dia a gente sabe que, embora a decisão seja do médico, tem muitos outros stakeholders aí que são extremamente importantes. Então, né, se você está no mercado público, se você não tem uma incorporação numa Conitec, extremamente difícil você trabalhar. Né? Se você não consegue entrar num hospital público de grande peso, muito difícil você trabalhar. E você não vai entrar numa instituição dessa tendo suporte só de um médico, né? Voltando para o antiemético, que é um mercado... Eu trabalhei com dor também na Multifarma, né? Por exemplo, quem é o principal stakeholder aqui é a enfermeira. Legal. Porque quem vê o paciente vomitando numa quimioterapia é a enfermeira, não é o médico. Para quem a paciente fala, olha, tive dor e não dormi a noite inteira, é com a enfermeira, não é com o médico.
Então, você pode falar muitas... Se você não entender essa jornada, se você não entender aonde esse paciente está, ou numa assistência social, né? Que é onde o paciente... né? Medicamentos que têm uma tomada diferenciada. Então, assim, eu acredito muito na jornada. Eu não acredito que hoje quem trabalha com doenças mais complexas consiga... É claro que doença, né, rara, você ainda tem isso muito mais no one-on-one, mas a gente estuda bastante lá, assim, a jornada do paciente, trabalhar em cada etapa, entender quem é o stakeholder, como é que a gente pode fazer com que esse paciente tenha acesso à medicação. E acesso genuíno, porque mesmo que está na farmácia, ele também precisa que o produto esteja disponibilizado, ele também, se ele tem uma receita com 2 caixas, ele precisa conseguir comprar essa medicação, precisa estar lá, né? Horizontalizado na farmácia. Então, isso também faz parte de acesso. Ah, legal. E você vê, né, que é um conceito que eu acho que é bem importante, que é o que você... Os seus olhos brilham quando você fala, que é o olhar da jornada com autenticidade, né? De você olhar e falar assim, é equipe multidisciplinar. Exato. Quem que acolhe o paciente quando algo não está dando certo, do ponto de vista não da tomada de decisão, e sim da consequência da tomada do remédio, por exemplo. Então, a equipe multidisciplinar é extremamente importante. A assistente social, que vai ver outras dores que, muitas vezes, o acesso que a gente... as pessoas podem achar que é só o acesso que a gente fala do governo, ou só o acesso de ter disponível. Não. O acesso é muito mais, é o cuidador ali também entender. Então, a gente tem um cuidador, por exemplo. A gente também tem um antifúngico, que é para pacientes de transplante. Então, é uma fase específica desse paciente, né? E é um paciente muito complicado, muito delicado, né? Um paciente que fez um transplante de medula óssea, né? Um paciente que fez um procedimento e que muitas vezes também toma uma terapia, um procedimento muito caro e que pode vir a óbito por fungo, né? Que, teoricamente, as pessoas podem achar que isso é muito mais simples, mas é o que leva um paciente de transplante a óbito. Uma infecção, um fungo, né? Uma cândida. Então, a gente tem... e a gente tem terapias muito diferentes. Então, para cada terapia, ela tem uma jornada de paciente diferente. Ela tem uma forma de acesso diferente, ela tem um apelo diferente. A gente estuda tudo isso. Legal. Bom, enquanto paciente, a gente fica feliz em saber que... me corrigindo, né? Eu falei que é uma Big Pharma, mas você tem Big Soluções, né? Sim. Então, tem regras de Big Pharma, porque está ali, pode não ter muitas vezes o mesmo arsenal que uma outra farma tenha, mas está dentro da mesma regra de negócio, regra de legislação. A gente faz parte das... E uma outra coisa, assim, Adriano, que é importante, né? A gente traz medicações que, por algum motivo, na sua maioria, as empresas não têm... Hoje, a gente representa... Hoje, sim, a maior parte dos nossos... Das empresas com quem a gente tem parceria, ou são empresas que não estão no Brasil, né? Como a gente tem empresas suíças, tem empresas... A gente tem 2 empresas suíças que não estão no Brasil, mas a gente tem Big Pharma, que estão no Brasil, mas que, por algum motivo, esse produto não faria parte... Ele não teria interesse em lançar. Então, hoje, a gente tem a única terapia para câncer de pâncreas, por exemplo, né, que é de um laboratório que está no Brasil, uma Big Pharma que está no Brasil, mas que não faz parte, não tem interesse para o portfólio da empresa. Mas os pacientes não teriam acesso se não tivesse uma empresa como a nossa para poder trazer esse produto para o Brasil. Então, é muito legal fazer esse trabalho, né? É muito legal. Hoje, todo o nosso portfólio é composto por produtos de extrema relevância, na maior parte em doenças mais nichadas, mais complexas, algumas raras. Não chega a ser doença rara, mas doenças com, né, tipo Aspergillus, que é uma doença, né, que é um fungo mais raro, mas que a gente tem aqui a solução para esse paciente viver, né, para ele poder ter suporte, para ele poder ter uma oportunidade de vida, né? Que aí é onde a gente é questionado, porque às vezes essa solução não chega até o Brasil e que não é simples também de trazer, muitas vezes dentro da estratégia da companhia, chegar até o mercado brasileiro não é sustentável. Exato. Né? Você tem foco, né? Muitas Big Pharmas, elas têm algum foco. Então, se o produto está ali, é um produto que está no portfólio, está no pipeline, mas não está na estratégia do Brasil,
E a gente não traz só para o Brasil, né? E muitas vezes a gente também... E eu posso te falar, assim, aqui no Brasil a gente tem produtos que nos Estados Unidos estão com a Pfizer, que estão com a Takeda. No Brasil está com a gente, mas em outros países... Então, assim, para todo mundo que vê, pode achar que o modelo que a gente atua é muito diferente, mas ele não é muito diferente. Ele faz parte da composição da maior parte das Big Pharmas. A diferença é que o nosso foco é esse, é registrar e licenciar e comprar produtos, fazer 2 ou 3, que estejam ou não já registrados no país, mas que, de preferência, não tenham empresas que estejam atuando. Porque aí você abre mais uma oportunidade de tratamento, mais uma opção para que o médico possa usar uma ferramenta que não está disponível, que às vezes acaba virando aquelas loucuras do paciente ter que ir para outro país ou fazer importação, que é algo que não é simples, é complexo e não tem a mesma sustentabilidade de solução. Exatamente. Né? Acho que a escala da solução vem através de uma empresa como a Night Therapeutics. Exato. Comandado por uma mulher aí, e isso que é bem interessante. Cris, tem um outro ponto também que me chamou a atenção, né? Quando eu comecei a preparar o roteiro para a gente fazer esse bate-papo, que também é difícil do ponto de vista latinos, espaço da mulher pilotando grandes empresas do segmento farmacêutico. Porque, como você fala, o faturamento, aí, salvo engano, em torno de 600 milhões ano, é algo muito relevante para o negócio. E o que dentro da cultura sua CEO também é uma mulher, né? Como é que a Night Therapeutics, aqui na América Latina, está levando essa oportunidade de ter cada vez mais espaço para as mulheres também tomarem as decisões, conduzirem os negócios? Como é que você se sente nessa cadeira aí? Eu sempre... Tem um monte de mulher aqui te ouvindo, ó, médica, representante. Já está aqui olhando para lá, né? Exato. Não tem problema nenhum. Então, na verdade... Quando você quiser dar sua mensagem-chave... Olhe para cá. Eu adoro... no fundo não tem nada tão bom, mas tudo bem. Eu sempre gostei muito do tema, tá? Não, estou mentindo. Eu nem sempre me atentei ao tema, tá? A primeira vez que uma pessoa me chamou para falar sobre liderança feminina, achei super estranho. Mas o que é? Eu era GNV, né? Então a pessoa falou: nossa, você é GNV, mulher, tão difícil, né? Durante muitos anos eu fui a única GNV onde eu trabalhava. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a ver que realmente, né, nós somos 50%, 52%, mas quando vai subindo os cargos, e piora muito quando a gente fala de política, tá? E se a gente falar de política aqui, né, aí piora muito. E aí eu comecei a me atentar nisso e comecei a estudar. No Abbott, especificamente, eu fiquei 2 anos no Abbott, eu fui... eu tive à frente lá, junto com uma outra mulher muito interessante, do Women Leader for Abbott, né? Também já comecei a estudar mais. Então, vim para cá, foi muito legal. Mas hoje a gente não fala muito de diversidade só em mulheres. Eu acho que eu faço parte do grupo de mulheres de GMs da Sindus Pharma. A gente compôs um grupo. Em breve a gente vai soltar mais coisas aí. A gente faz mentoria para traz mais 2 aqui, ó. Põe mais 2 microfones, a gente faz aqui, mulheres brilhantes. E está crescendo muito. Hoje nós já somos 22. Né? A Beringer agora vai ser uma nova mulher. A Roche está com uma nova mulher. Exato. Então a gente está crescendo bastante. É óbvio, né? Eu fui no evento agora do World Review, ainda vi muito homem, né? No geral, nos cargos executivos ainda tem muito homem. Mas a gente vem crescendo. A Night é uma empresa que realmente tem isso no DNA. Primeiro porque a Samira, ela é uma mulher paquistanesa, ela se denomina uma mulher negra. E mulher, né? Então, assim, e brilhante. Então, ela é a CEO. A gente tem algumas mulheres, a segunda mulher, a COO é uma mulher também, a Amal, que é quem cuida, né, a Chief Officer, ela é uma mulher também. Não que a gente tenha homens também. Na verdade, a gente vai ter que brigar lá pelo espaço. Que é os homens. Mas o nosso CFO é um homem. A gente tem uma boa composição. Mas a gente também está trazendo muito a diversidade. Então,
por exemplo, lá na empresa, a idade média já é uma idade acima dos 40 anos. A gente tem muitos representantes acima dos 40, acima dos 50. Então, não é um problema a idade, que é uma outra questão que a gente também vem trabalhando muito. Eu tenho desafiado muito meu time a gente aumentar o número de negros. Ainda a gente tem um número pequeno. Eu estava semana agora, eu estava falando com o Mussolini, da Sindusfarma, e desafiando isso. Como é que a gente faz um censo, né? Porque é muito difícil. Quem se denomina ou não, a que cor, como é que eu faço um censo? Como é que eu sei como eu estou crescendo? Porque você tem que partir de um censo. Então, a gente tem trabalhado isso. Mas a empresa é uma empresa que acredita muito nisso. E mais que isso, o que eu acho muito legal, o fato de você trabalhar em grupos... Em grupo, que nem essa semana eu tive, semana passada, eu tive um almoço com as analistas de marketing. A gente estava fazendo uma mudança e eu fui almoçar com elas. Elas brincaram que quando eu mandei o Meet, elas ficaram muito assustadas. Ficaram na segunda-feira, eu mandei no final de semana. Pô, acabou com o final de semana dela. Por que eu? Por que ela está me chamando? E, puxa, eu tenho gente brilhante no grupo. Né? Eu tenho meninas, e no caso hoje são mais... Eu tenho um menino também, mas eu tenho meninas que são brilhantes. Então, assim, você ter essas pessoas olhando o que passou com o futuro, isso é muito legal. Então, a diversidade ela tem que ser colocada não só do aspecto... É óbvio que o que eu faço hoje. Eu faço mentoria, sim, para as mulheres. Eu trabalho mostrando que é possível. Então, assim, eu sempre trabalhei a minha carreira. Eu tenho uma filha de 25 anos. Então, assim, eu fui mãe muito jovem. Então, se você olha e fala assim, mas eu não tinha, então, uma capacidade. Mas é possível, desde que você queira. E você pode querer o que você quiser. Então, não tem nada demais você querer ser mãe, não tem nada demais você querer ser dona de casa. Mas se você quer ser uma executiva, você pode. Então, meu trabalho é muito esse. Eu tenho 2 gerentes de produto que acabaram de voltar de licença maternidade. E estão passando por, milhões de coisas na cabeça, né? Uma transformação. Uma transformação. Você sai uma pessoa solteira, quase, né? Não eram solteiras, eram casadas, mas você sai pessoas livres e voltam prisioneiros de um serzinho. Assim, é uma mudança de vida. Então, eu acho que é isso. É a gente construir... Eu tenho uma das pessoas que estão na minha equipe que amamenta e que sai durante dos períodos, vai lá, tira o leite, coloca, leva para casa. Então, assim, é você também propiciar ambiente para que essas pessoas tenham isso, para que ela possa virar para mim e falar, Cris, eu tenho que sair porque eu tenho que amamentar. E que não tem problema algum. Como também eu tenho homens muito legais, novos homens aí que chegaram. Eu tenho homens na minha equipe que falam assim, Cris, esse final de semana, esse dia eu não posso ir para a reunião, eu tenho que ficar em casa porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então, assim, isso tem aparecido muito. Isso tá ficando mais frequente. Talvez é óbvio na nossa bolha, a gente não pode ser hipócrita em achar que isso acontece em todo lugar. A gente vive uma bolha, né? Então, na nossa bolha, isso vem crescendo. Mas eu acho que o principal objetivo, o principal objetivo é dizer para as mulheres, sim, é possível. Você quer? É possível. Né? Você tem tanta possibilidade quanto o homem. Eu não acho que tem mais. Acho que tem igual. Eu acho que se você quer fazer, se você tem poder de executar, faz. Investe, faz um plano. Eu sou uma pessoa muito planejada. Quem me conhece sabe disso, sou muito planejada. Muito planejada. Então, eu já tenho meus próximos 10 anos. Eu estou estudando governança corporativa no IBGC. Eu estou procurando agora uma especialização fora. Então, eu quero fazer ou no ICEAD, ou no Columbia, porque eu tenho um plano de carreira para os meus próximos anos. Então, eu acho que isso é importante. Você quer, você tem que planejar. Porque para algumas pessoas caem do céu, para mim não caiu. Então, assim, eu planejei. Mas eu adoro o tema de diversidade. E diversidade em todos os aspectos. Cor, orientação sexual, idade. Eu gosto de ter gente diferente, assim. Eu acho que o diferente chega num lugar legal. Legal. Eu gosto quando você traz a fala do ponto de vista de preparar o ambiente para que as pessoas possam ser elas. Então, quando você fala se a mulher precisa ter a liberdade de fechar a câmera porque ela precisa de uma reunião virtual, o que quer que seja, o mulher ou o homem, né? Porque o que você falou do homem, os meus filhos, assim, eu sou 100%, eu não perco uma atividade que ele tem apresentação na escola, nada disso, enfim. Eu participo bastante também porque para mim é muito legal.
Nesse tema ainda, né, falando de gestão, falando de colocar dentro da mesa discussões que possam trazer diversos pontos de vista, o que você está assim se deparando com realidade de um cenário novo quando a gente fala do... Não tem como não falar do pós-pandemia, porque acho que trouxe muito aprendizado de compartilhamento de trabalho, de necessidade de sim estar presente, de necessidade de sim otimizar tempo e colaboração remota. Quais são os pontos que você hoje vê que vocês estão conseguindo trazer como aprendizado ou como desafio dentro da tua gestão, do teu time? Eu acho que o Covid mudou muito o comportamento de muita gente. Eu realmente acredito nisso. Acho que qual é o desafio? É que as pessoas saíram da pandemia, voltaram para cá e elas continuam no pensamento, quando eu brinco com a minha chefe, de 2010. Então, muita gente ainda está em 2010. Então, né, a gente precisa, às vezes eu falo assim, gente, isso aqui acontecia, mas em 2010, hoje é 2023, já não acontece mais. Então, assim, o que está acontecendo muito, principalmente? As pessoas estão mais sensíveis. Você precisa ter mais cuidado com as pessoas. Né? Eu não sei se eu não consigo te falar se elas estão mais sensíveis ou se elas estão tendo mais, elas ficaram mais à vontade para se abrir. Mas as pessoas estão elas saíram da pandemia mais machucadas. Então você precisa ter ambientes mais confortáveis. Quem não tiver trabalho híbrido vai morrer. Ninguém quer ir para o trabalho, ninguém quer ir. Eu gosto de ir para o escritório, mas óbvio, eu estou numa função nova. Né? Eu moro na Vila Mariana, para quem não é de São Paulo, eu moro na Vila Mariana e trabalho em Moema, dá 2 quilômetros da minha casa. Então, assim, eu preciso ver as pessoas, então não importa se a pessoa vai de segunda e quarta e a outra terça e quinta, eu quero ver todas elas, as que vão segunda, terça e quarta, eu quero estar com as pessoas. Então eu vou, mas de maneira alguma eu tenho alguma imposição para que as pessoas participem. Mas é um desafio. Para a gente que trabalha com médico, tá muito difícil. Então, assim, se antes alguns profissionais, não só médico, né? Eu estou falando de tudo, né? De operadora de saúde. A relação dentro do ecossistema da saúde, né? A relação dentro do ecossistema com o cliente, se antes eles tinham uma dificuldade para te falar não, agora ele te fala não mesmo, né? Então, você demora muito para marcar para conseguir ser atendido, você tem que ser relevante. Isso sempre foi importante. Mas agora está sendo mais importante ainda. Então, se você não for relevante, você não vai ser atendido. Né? Eu acho que as pessoas começaram a dar muito mais valor ao seu tempo. Então, elas viram que elas podiam produzir sem estar tanto tempo fora de casa. Elas podiam estar com a família, elas podiam participar, podiam almoçar com o filho num dia de escola e continuar trabalhando. Então, assim, eu acho que esse é um desafio muito grande. Então, você conseguir lidar com uma produtividade, você conseguir acertar as agendas, respeitando as pessoas e construindo um ambiente saudável, né? Para que as pessoas tenham essa oportunidade de falar, para que a pessoa possa falar, olha, eu quero hoje estar em casa, para o aniversário da minha filha, eu quero almoçar com ela. Então, eu vou trabalhar híbrido, hoje eu vou trabalhar home. Então, eu acho que isso. Acho que viagem está difícil para caramba, né? Além de tá caro, tá difícil para marcar, tá com pouco voo. Acho que isso também está bagunçando aí os orçamentos. Acho que também a participação que a gente tinha em evento, a forma que a gente estava, mudou muito, né? Eu acho que você tem que ser mais relevante. E o digital é muito necessário, mas ele não pode ser banal. Então, a gente está tentando construir alguma coisa nessa linha, porque ficou muito banal, né? Então, a gente também não pode ser banal, você tem que entregar um conteúdo relevante e tem que estar presente digitalmente, porque as pessoas não vão te atender 12 vezes no ano, elas não vão te atender. Né? Eu falo isso todas as vezes, as pessoas olham para mim e falam, não, mas não é assim. Eu falo, tá, você quer a verdade ou não? As pessoas não vão te atender 12 vezes por ano mais, gente. Elas vão te atender 6, as outras 6 você fala de outra forma. Seja relevante. Seja relevante. Então, eu acho que qual é o principal desafio? Ser relevante e conseguir trabalhar e ter um ambiente engajador, um ambiente onde as pessoas gostem de trabalhar, onde as pessoas queiram estar. Eu acho que a Covid trouxe isso muito. As pessoas também estão pensando muito mais se elas querem estar ali. Né? Eu quero estar aqui? Não sei se eu quero estar aqui. Será que eu preciso eu preciso ganhar isso ou não? Eu posso ganhar
X menos, mas ter a minha vida. Então, as pessoas estão recusando propostas porque eu vi muito isso nos últimos tempos, recusando propostas importantes porque a vida delas é mais importante. Legal, mas é muito bom também ouvir isso de você, pela posição que você tem e entender que também os líderes estão atentos a isso, porque somos todos nós, seres humanos, todos temos os compromissos ali, a família, mas é importante porque o negócio é feito por gente. Exato, tudo né? Não adianta, o negócio ele pode ser a melhor solução, ela pode ser ainda melhor se ela tiver boas pessoas ali sabendo o que estão fazendo, para quem estão fazendo, com a relevância devida. Exato. Então, acho que esse ponto é muito importante. Cris, o que você acredita aqui que eu deixei passar e que eu deveria ter te perguntado e você está aí, ó. Queria falar isso. Falar? Não sei. Acho que a gente abordou vários pontos que eu gosto de falar. Eu acho que um ponto que eu sempre gosto de falar é a importância que os líderes têm principalmente para as pessoas, né? Que eu sei que, né, você tem muita gente da indústria, gente que está galgando ou buscando cargos gerenciais, então, o quanto as pessoas precisam olhar o valor, a importância de se preparar para trabalhar com gente. Então, assim, eu hoje, né, não tem nada mais importante para mim do que as pessoas, não tem. Então, quanto mais você assumir cargos executivos, mas as pessoas fazem a diferença, porque você não entrega nada, você realmente você não faz nada, você não tem nenhuma entrega, né? Então, a entrega é feita pelo meu time, não tenho entrega, né? Quem faz a entrega é meu time. Se meu time não estiver feliz, não estiver trabalhando onde ele realmente goste, não vai adiantar. Então, eu gosto muito de falar sobre como você tornar ambientes... porque não é fofo, tá? Não é fofo o tempo inteiro. Eu não sou fofo. Então, assim, não quer... Não! Não sou fofa. Não quer dizer que você seja fofo. Não é que dizer que você vai cobrar. Mas é você ter confiança, construir relações com o seu time de confiança, com a oportunidade de discordar. Assim, hoje, o que mais me incomoda... Porque eu fui 10 anos de GNV, né? Então, eu brinco que tem um GNV dentro de mim que está sempre querendo pular para a mesa, né? Essa semana eu fiz uma reunião e falei, gente, estou me sentindo GNV de novo, assumi. Você faz isso, aquilo, follow-up, pus na agenda. Mas eu não entrego nada. Então, o que me incomoda é quando as pessoas têm muita dificuldade, entram na minha sala e ficam com medo, falam comigo com detalhe. E aí eu estou falando, aí eu estou perguntando para a pessoa e eu estou vendo que a pessoa está super incomodada, não fala o que pensa. Eu estou nitidamente, estou vendo que a pessoa está incomodada, né? Olha, eu atrapalhada com o seu fone. Não. E aí, então, assim... Eu não gosto de ambientes assim. Eu gosto de ambientes abertos, com menos hierarquia, onde as pessoas tenham... E a base de construção de time é a confiança. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Quanto a gente, na oportunidade, no papel ou de líder ou de influenciador, né? Eu sei que vocês... Né, muita gente aí está num modelo diferente de trabalho, sem grupos específicos, mas que continuam, de alguma forma, exercendo a liderança ou precisando de gente. Então... foquem nisso, foquem em desenvolver pessoas, desenvolver gente, foca em trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Isso é o que fica, sabe? Todos esses 25 anos que eu tenho trabalhado na indústria farmacêutica, o que ficou foram as boas relações, as pessoas que eu trabalhei, as pessoas que eu promovi, as pessoas que eu vi sendo promovidas, que passaram por algum momento na minha vida. Isso é o que eu trago de melhor. Se você me perguntar o que eu trago de melhor... É isso hoje. Então, eu falaria, presta atenção nisso, que vale a pena. Para mim fica muito claro o teu papel de maestro dessa orquestra, com essa tua energia. Não tenho dúvida que você tem muita entrega, sim. E claro que a energia que tempera o ambiente, né? E a gente sabe, ao tempo todo você não consegue botar a melhor energia. Sim. Mas é importante saber quando você tira a energia. Quando ela não vai...
fazer com que aquele ambiente se transforme de uma maneira positiva. E isso você transparece aqui, porque eu até estava conversando antes da nosso bate-papo aqui, que é engraçado. Eu entro num modo aqui do qual eu sentei aqui mais vezes do que você, que essa é a primeira. Vamos ter outras aí, né? Já fica o convite. Mas a tua energia, ela vai de acordo com o teu contexto e a gente vai sentindo, vai engajando. Então, muito legal a tua energia. A gente sabe que isso é autêntico. Cris, quero te agradecer muito aí por dedicar seu tempo aqui, que poderia estar no conforto do seu lar. Uma quinta-feira à noite, pegou trânsito, veio para cá para a gente gravar. Obrigado muito por colaborar e trazer aí a visão de como a GEMIC pilota uma farma multinacional aqui no Brasil, os desafios, e acho que a gente tira muito aprendizado aí com você. Obrigado, viu? Imagina, super obrigada, Adriano. Obrigadão. Obrigada pela oportunidade, por poder falar um pouquinho da Night Terapêutica, do que a gente está fazendo. Estou bem feliz. Muito bom, Cris. Obrigado. Obrigada.